Olá, estamos aqui hoje para conversar sobre o ensino da literatura na AEP, Abordagem Educacional por Princípios. Este vídeo é uma iniciativa da AECEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, que visa capacitar os professores das escolas associadas nas ferramentas da nossa metodologia. O meu nome é Elizabeth Madureira Toledo, sou capacitadora da AECEP e também trabalho no Colégio Cristão Favo de Mel, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Vamos lá? Em todas as aulas de AEP, quando começamos um novo conteúdo, sempre procuramos definir as palavras, pois o estudo de palavras, ele funciona como uma purificação das palavras principais que vamos usar no nosso estudo. Então, quando trabalhamos com a AEP, precisamos definir as palavras. Também temos a ferramenta do estudo de palavras, em que temos a palavra definida e estudada com maior profundidade. Hoje, na nossa aula, nós vamos definir os termos-chave sobre literatura, que é o que nós vamos falar neste vídeo. A primeira coisa que vamos definir é a própria AEP, que é uma sigla que significa Abordagem Educacional por Princípios. O que é a AEP? Uma abordagem de ensino e aprendizagem que parte do raciocínio sobre verdades bíblicas, identifica os fundamentos do conhecimento e conduz à reflexão de causa-efeito, visando produzir no nosso aluno o entendimento realizador e caráter cristão. A aplicação consistente da AEP contribui para desenvolver líderes servidores com erudição e cosmovisão cristã, aptos em suas vocações a cumprir o propósito de Deus. Essa definição foi elaborada pela AECEP. A próxima palavra que nós vamos definir é literatura. Literatura é um substantivo que significa aprendizagem, conhecimento de cartas ou livros. A literatura compreende o conhecimento de línguas antigas, denominadas clássicas, e também o conhecimento das ciências. O conhecimento do mundo e a boa criação dão brilho à literatura. E por último, vamos definir a palavra clássico. Clássico é um adjetivo que significa 1. Em relação aos autores gregos e romanos da primeira categoria ou estimativa, que nos tempos modernos foram e ainda são estudados como os melhores modelos de escrita fina. E 2. Pertencentes a escritores de primeira categoria entre os modernos, sendo de primeira ordem, constituir o melhor modelo ou autoridade como autor. Portanto, clássico denota puro, casto, correto e refinado. As definições de literatura e de clássico foram retiradas do dicionário Webster 1828, que é um dicionário com cosmovisão bíblica que nós utilizamos na abordagem educacional por princípios. Além de definirmos as palavras, também precisamos fundamentar o que vamos ensinar biblicamente. E para a fundamentação da aula de hoje, eu escolhi o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A literatura, ela dialoga muito com as ideias. Então, é importante que, ao prepararmos o solo do coração dos nossos alunos
para ensinar as virtudes, os valores que nós desejamos através de uma obra literária, nós precisamos primeiro ensiná-los a pensar sobre tudo que é bom, verdadeiro, justo, reto, puro, conforme nos instrui a palavra de Deus. Depois de fundamentados biblicamente, nós vamos falar sobre a ideia guia que vai conduzir os objetivos da nossa aula, né? Ela nos guia, como seu próprio nome diz, né? A ideia guia da aula de hoje é: sendo a linguagem uma ferramenta de governo, a literatura é capaz de contribuir para a formação da erudição e caráter cristãos que são almejados na AEP. Como metodologia, como abordagem, nós temos um objetivo maior, que é desenvolver no nosso aluno a erudição e o caráter cristãos, não é? Então, quando nós trabalhamos a literatura clássica, nós temos uma chance maior de desenvolver isso na vida deles, dos nossos alunos. E este é o objetivo da AEP. Sempre nas nossas aulas, nós procuramos identificar princípios. Os princípios são a origem, a raiz, né? A fonte de onde jorra o conhecimento quando ele aparece, não é? Então, em uma aula, nós sempre dizemos nas capacitações, nós não precisamos identificar todos os princípios. Se nós quisermos ir a fundo, nós conseguimos identificar os 7, mas sempre existem aqueles que ficam em evidência e são os princípios que nós vamos destacar. Então, na aula de literatura em AEP, nós destacamos 3 princípios, que são soberania, pois a linguagem ela é uma ferramenta de governo e o princípio de soberania nos fala sobre o fluxo de autoridade de governo que existe, o princípio do caráter, porque nós podemos utilizar a literatura como ferramenta de formação de caráter dos nossos alunos, crianças e adolescentes, e também o princípio de semeadura e colheita, pois as palavras geram ideias, as ideias geram ações e as ações têm consequências. Então, quando nós vamos intencionalmente trabalhar uma obra literária com o objetivo de formar uma virtude ou de aprimorar o caráter cristão dos nossos alunos, nós podemos saber que a colheita virá, né? Porque o princípio de semeadura e colheita é um princípio universal, né? Que aqueles que creem em Deus e os que não creem vivem este princípio na prática. Mas para nós, vamos utilizá-lo intencionalmente, semeando no coração do nosso aluno um alimento nutritivo para o seu coração e crendo que a colheita virá. E a colheita que nós almejamos é a formação do caráter e da erudição cristã, né, na vida do nosso aluno. Aí surge a pergunta, não é? Por que estudar livros clássicos com as crianças e com os adolescentes, né? A primeira resposta vem porque Deus, o próprio Deus, é um autor e um contador de histórias. Então, quando ele cria as crianças, que são feitas à sua imagem e semelhança, ele faz com que elas sejam naturalmente interessadas por histórias, não é? Então, as crianças, elas são apaixonadas por livros, por histórias, por ouvir histórias. E por serem criadas à imagem e semelhança de Deus, elas buscam nas histórias a materialização daquilo que nós, como seres humanos, sempre buscamos. E elas encontram verdade, bondade e beleza ao terem contato com as histórias clássicas, não é? Então, elas amam histórias por este motivo, porque este é um atributo de Deus, né?
que aparece ao ter em contato com a literatura clássica. Perguntamos mais uma vez, por que estudar livros clássicos com as crianças e adolescentes? E aí vem uma outra resposta, né? Porque um clássico, ele é um livro, uma obra que resiste a muitas coisas. Ele resiste ao teste do tempo, ele resiste ao teste da geografia e ele resiste ao teste da cultura local. E por este motivo, um clássico é sempre atual e sempre cai bem para qualquer leitor, não é? A criança, ela se identifica com o livro clássico, porque ele não está preso ao local onde ele foi escrito. Ele tem sim um cenário, mas a geografia não interfere na mensagem que ele tem para trazer. Ele é um livro atemporal, então quando ele foi escrito, ele era atual, mas hoje, quando a criança e o adolescente lê, ele consegue se identificar. E é um livro que também não está preso à cultura local, apesar de os clássicos serem livros que gerem enriquecimento cultural nos nossos alunos, eles não ficam presos a essa cultura, se tornando desinteressantes para as crianças brasileiras, por exemplo. Mas são livros que estão soltos, né? Apesar de terem sim uma carga cultural, eles não estão presos a isso. Isso gera identificação da criança com a história. Além disso, os clássicos traduzem e revelam a alma humana. Então, quando nós trabalhamos com os clássicos, nós conseguimos tocar, conseguimos alcançar o coração da criança, conseguimos fazer com que ela expresse um sentimento, um pensamento que está lá no fundo do coração dela, porque ela se sensibiliza com a história e gera essa liberdade de se expressar. Os clássicos, eles facilitam o ensino das virtudes. Então, quando nós, por exemplo, queremos desenvolver a virtude da responsabilidade em crianças e adolescentes, se nós contarmos uma história clássica, possivelmente teremos um acesso mais livre, pois a criança vai ver na vida de um personagem aquela virtude florescendo e vai desejar ser como o personagem. Isso vale para todas as virtudes, né? A virtude da amizade, do trabalho, da responsabilidade, da honestidade, da lealdade. Todas essas virtudes são trabalhadas nos clássicos de uma maneira muito bela. E os clássicos, ele também, através do estudo dos clássicos, nós podemos produzir no aluno resultados eternos. Porque a vida da criança, ela é transformada, né? Muitas vezes a criança passa a amar a palavra de Deus, passa a amar a Deus à medida que ela conhece um personagem. E também, quando perguntamos por que estudar livros clássicos com as crianças e adolescentes, né? Nós temos uma outra resposta, né? Que é porque os clássicos, eles despertam os 7 amores, né? Que foram listados por Rosalie Slater. Os 7 amores que eu vou dizer um a um aqui e que eu vou desafiar os professores ao lerem um clássico e identificar os amores neste livro, certo? O primeiro é o amor a Deus. Né? Quando nós trabalhamos a literatura clássica, nós apresentamos às crianças um Deus na linguagem delas, que é um Deus que as ama, que está escrevendo uma história, que tem um plano para cada uma delas, que as criou com um propósito. Então elas passam a amar este Deus que aparece nos clássicos. Em alguns clássicos não aparece nitidamente, não aparece explicitamente a figura de Deus. Mas quando o professor trabalha os clássicos, como por exemplo no programa AMO, que é um currículo de literatura clássica, nós podemos, junto com o aluno,
ver Deus na história. E a partir dessa investigação de onde Deus está na história, podemos ensiná-lo a amar a Deus. Em segundo lugar, o amor pela palavra de Deus, que é a palavra escrita, que é a Bíblia. Então, em muitos clássicos, a Bíblia aparece, não é? Quando ela não aparece como livro, ela pode aparecer com a materialização de um ensinamento, de um mandamento, mas na prática, né? E nós podemos trabalhar isso, ver onde está a palavra de Deus neste capítulo que nós estudamos, fazer essa pergunta aos alunos. Onde nós vemos a palavra de Deus neste capítulo? E eles que já têm um contato com a Bíblia, pois é o texto central das escolas de AEP, facilmente identificam, ou nas histórias clássicas eles fazem relações, né? Olha, professora, nessa parte da história, por exemplo, nessa parte da história que fala sobre Aslan, nós podemos comparar com Jesus, né? Nós testemunhamos disso diariamente. As crianças fazem os comparativos delas, mesmo que não fale a palavra Bíblia no livro clássico. Elas têm essa capacidade de identificar o amor à palavra de Deus expresso naquela obra. Em terceiro lugar, o amor pelo lar e pela família, né? Nós, como escolas cristãs de AEP, desejamos que os nossos alunos mantenham, não é, os valores de família que nós temos na educação cristã, na vida cristã em geral. E as histórias clássicas, que geralmente contam de famílias, né? Envolve este tema, aparece o papel da família, o papel da casa, em diferentes contextos, fazem com que nós possamos trabalhar com as crianças o amor ao lar e à família. É importante também neste tópico dizer que muitas vezes a literatura funciona como uma ferramenta de cura, como uma ferramenta de perdão, quando a criança se vê diante da história e ela tem o seu coração quebrantado e ela percebe que ela precisa, por exemplo, mudar a sua conduta em relação aos pais. E isso é um trabalho que a literatura faz. Muitas vezes o professor, ele facilita este acesso, ele facilita a criança ou o adolescente a compreender que isso é importante, mas ao contato com o clássico, a criança mesmo já se quebranta, se sensibiliza e recebe, né, esse despertamento para o amor à família e ao lar. Em quarto lugar, o amor pelo indivíduo, né? Quando fala o amor pelo indivíduo, está falando o amor ao próximo, né? A visão do outro, né? Hoje nós vemos que a escola, ela é um lugar também de nós trabalharmos isso com as crianças e com os adolescentes. Eles precisam entender que o outro existe, que o outro está ali, que eles precisam se relacionar com o outro. E através dos livros clássicos, nós podemos trabalhar isso, né? Porque sempre o personagem tem um amigo, ou o personagem ele encontra alguém, né? Ou mesmo um rival que depois a história se desenrola e ele percebe que o outro é importante para que ele também esteja ali, não é? Então, a literatura clássica ela é muito rica nessa ferramenta de fazer com que a criança e o adolescente enxergue o outro como seu semelhante, como alguém que também foi criado à imagem e semelhança de Deus, e assim cada um é colocado no seu lugar. Em quinto lugar, o amor pelo cristianismo, né? Nós sabemos que o cristianismo é a nossa história, né? A história do evangelho, a nossa história de redenção. E em muitas obras clássicas, nós vemos que a sementinha do amor à fé cristã, ao cristianismo, pode ser plantada no coração das crianças. Então, é uma excelente ferramenta, porque muitas vezes a criança, ela conhece a Jesus na prática,
mas ela não compreende conceitos mais abstratos da fé cristã, especialmente os pequenininhos, né, da educação infantil. Mas quando nós trabalhamos, por exemplo, o que faria Jesus com crianças de 5 anos, nós estamos semeando, despertando no coração dessa criança o amor à fé cristã. Porque se eles trabalham o que fariam Jesus, eles estão trabalhando, mesmo que pequenos, com um conteúdo que vai ser norteador para a fé cristã. Então, o estudo dos clássicos, ele desperta o amor ao cristianismo, não é? Depois, o amor à nação ou à pátria, né? Então, sempre nas histórias surge a questão cultural, a questão da história daquela nação, não é? E as crianças aprendem, além de amar o país onde elas estão, numa posição de intercessão, de oração pela sua nação, elas aprendem que existem outros contextos, né? E isso abre a visão de mundo da criança, porque quando ela estuda, por exemplo, Heidi, né, que vive lá nos Alpes suíços, ela entende que o mundo não é só o Brasil, né? Que em outros lugares existem outras coisas. Quando os alunos estudam O Milagre para Samuelito, né, que trata a história de uma criancinha do México, eles entendem a cultura do México. Né? Eu posso testemunhar que no primeiro ano na nossa escola nós estudamos O Milagre para Samuelito todos os anos e as crianças pesquisam sobre o México e eles ficam encantados, porque eles têm 6 anos e eles passam a entender o mundo como algo maior do que apenas a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Então, esse despertamento do amor pela nação, do amor pela pátria, ele se estende ao amor pelas outras nações, pois elas são incentivadas a intercederem pelas nações, pela nação daquele livro, não é? O trabalho do currículo de literatura, ele faz todo esse entrelaçamento e desenvolve também nas crianças um amor por missões, porque eles começam a ver que o mundo é muito maior do que apenas o nosso país, a nossa pátria. E também o amor à nossa pátria, que precisa de amor, precisa de oração, precisa que se levantem, né, os líderes servidores para servir a nossa nação. Então, a literatura tem este poder. E por último, o amor pelo aprendizado, né? Então, quando nós vemos lá na história de Pinóquio, né, que tem a parte da escola, em outras histórias que falam sobre a escola, né? Nós vemos lá na Bíblia de Mary Jones, né, que é um livro que nós também sempre trabalhamos, que fala sobre o desejo daquela menina de aprender a ler, para ler a palavra de Deus. E nós podemos trabalhar através dos clássicos essa conscientização do valor da educação, né? Do privilégio que as crianças têm de serem educadas e especialmente nas escolas de AEP, de serem educadas biblicamente. Então, nós podemos utilizar a literatura para despertar nas crianças o amor pelo aprendizado. Como eu disse anteriormente, o programa AMO é um currículo, né, de literatura clássica. Ele foi idealizado para ser trabalhado com crianças em situação de vulnerabilidade, mas depois ele se expandiu e hoje o programa AMO pode ser tranquilamente adotado pelas nossas escolas de AEP para ser utilizado nas aulas de literatura. O programa AMO, ele segue a AEP, que é a abordagem educacional por princípios. Então, no programa AMO, nós temos o estudo das palavras, temos as fundamentações bíblicas, temos as questões para raciocínio, que é quando as crianças fazem a relação da história com a sua própria vida e que geram os debates, geram as perguntas, geram o aprendizado e o crescimento das crianças. E também temos a indicação de obras adequadas às faixas etárias, né? Então, isso é o mais importante, porque nós podemos
identificar qual é a idade de cada turma e aplicar um programa, um currículo para aquela turma que faça com que as crianças cresçam em linguagem, né, amadureçam o seu vocabulário, aumentem, né, o seu léxico, se tornem pessoas dotadas de uma maior capacidade linguística, além de conseguirmos trabalhar todas as ferramentas ali para desenvolver aquilo que falamos no início dessa aula. Então, o programa AMO, ele é excelente nesse quesito, né? AMO é um acrônimo de Apacenta Minhas Ovelhas, né? Que faz uma ligação com o texto, né? Que Jesus disse, você me ama? Pergunta várias vezes, né? Você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas, né? E quando nós estamos lá na nossa aula de literatura com as nossas crianças, desde as menores, né? Até os mais velhos, aqui nessa aula eu vou apresentar sugestões até o 5º ano, mas nós podemos utilizar o AMO no Fundamental 2 e até no ensino médio, o mesmo caminho que o AMO trilha, né? Com outras obras, porque ali, naquele momento em que o professor pega o seu livro e faz a leitura em voz alta de um trecho da história e trabalha com as crianças a palavra-chave, as questões de raciocínio, nós estamos apacentando as ovelhinhas de Jesus, né? Como diz lá o Salmo 23, guiando as ovelhinhas de Jesus às águas tranquilas, aos pastos verdejantes e cumprindo, né, o mandamento dele, que é apacentar, cuidar, nutrir, né? Dar uma alimentação nutritiva para as crianças, né? Quando trabalhamos lá a fundamentação de história, da disciplina de história, nós falamos muito sobre os nutrientes necessários para o desenvolvimento do jovem, não é? E as histórias, elas são perfeitamente cabíveis como nutrientes para que as nossas crianças cresçam. E à medida que crescem, estão sendo apacentadas, né? Estão tendo seu coração nutrido para Deus. Este é o objetivo final do programa AMO, nutrir a criança para Deus. E agora eu vou trazer algumas sugestões por faixa etária. É claro que você pode usar a mesma história em muitas turmas, você pode também usar mais de uma história, né? Na nossa escola nós utilizamos mais ou menos, na média, 2 histórias por turma por ano, né? Uma no primeiro semestre e uma no segundo. Na educação infantil, nós conseguimos trabalhar mais histórias, pois os livros são menores. E são sugestões, né? Você pode também utilizar um outro clássico, mas essa eu trouxe aqui porque nós já usamos, já testamos e dá excelentes resultados, né? E quando nós fazemos o festival no final, né, para celebrar a aprendizagem daquele livro, nós vemos que as crianças gostam muito, não é? E este alimento, ele não se perde, né? Depois de muito tempo, as crianças ainda falam, né? Da Teia de Charlotte, que elas estudam no 2º ano, né? Do Milagre para Samuelito, que eles estudam no 1º ano, Heidi. São histórias que marcam mesmo o coração da criança, marcam nas emoções e eles não se esquecem. Então, de repente, você tem uma criança de 10 anos que cresceu na sua escola com uma carga de muitas histórias clássicas que ela estudou, que ela conhece, né? Que ela pode falar sobre aqueles personagens, sobre o caráter interno e externo deles, porque foi um estudo aprofundado daquele clássico, certo? Então, na faixa etária da educação infantil, que compreende dos 3 aos 5 anos, nós sugerimos nos 3 anos o Patinho Feio, que dá para trabalhar identidade através do princípio de individualidade maravilhosamente bem, né? Nos 4 anos, sugerimos o Soldadinho de Chumbo, que também trabalha muito a questão da individualidade, da aliança, né? Do princípio de aliança. E nos 5 anos, nós trabalhamos O Que Faria Jesus, né? O Que Faria Jesus é um livro que pode ser trabalhado de uma maneira maravilhosa
para conduzir a criança pequena a Cristo. Não é? Então, eles gostam muito da história, dos personagens, e no fim nós podemos ver que surtiu um efeito espiritual também, além do acadêmico, na vida das crianças. Na faixa etária do Fundamental 1, nós trouxemos algumas sugestões, né? Os 6 anos, as crianças de 6 anos, nós sugerimos Haide, e como eu disse anteriormente, também trabalhamos um milagre para Samuelito, que é uma história assim que encaixa muito bem com essa faixa etária, eles gostam muito. Para as crianças de 7 anos, A Teia de Charlotte, que é um clássico que já é um pouco mais extenso, né? Mas dá para trabalhar a história toda, todos os personagens, o cenário, e eles também gostam demais. Para as crianças dos 8 anos, Pinóquio, né? Pinóquio nós também usamos quase o ano todo. Geralmente nós terminamos Pinóquio no 3º bimestre, e aí no 4º a gente trabalha alguma obra de Max Lucado, alguma obra mais curta, porque o Pinóquio tem uma longa trajetória também com os alunos do 3º ano, que jamais se esquecem, né, das virtudes ensinadas, dos princípios, certo? E Pinóquio é uma boa sugestão quando nós falamos de livros que não trazem o nome de Deus, que não trazem a Bíblia física, mas que tem uma infinidade de princípios cristãos e um lugar em que Deus aparece também, uma história em que Deus aparece. Para as crianças de 9 anos, nós sugerimos Uma Casa na Floresta, que faz parte de uma coleçãozinha de Laura Ingalls, que é fantástico, dá para você trabalhar exatamente nessa faixa etária que eles já estão maiores, né? Trabalhar muitos conceitos de amizade, solidariedade, o valor do trabalho, o valor da família, não é? Dá para fazer uma série de trabalhos manuais, dá para fazer um festival lindo. Este livro é maravilhoso. E para as crianças de 10 anos, nós trabalhamos na nossa escola o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que faz parte das Crônicas de Nárnia, que é o fechamento do Fundium, né? As crianças que estão se preparando para mudar de fase em suas vidas. E neste livro, que é também bem alegórico, que não traz Deus nitidamente, mas que tem uma mensagem bíblica e cristã fenomenal, que as crianças identificam com muita facilidade, nós também podemos trabalhar a questão da conversão com as crianças, né? A questão da entrega a Cristo por meio dessa história, né? Porque eles se sentem muito próximos aos personagens, eles reconhecem a história bíblica, eles se reconhecem na história, eles veem, né, o Aslan como Jesus nitidamente. Se você pergunta para eles, eles falam com a maior naturalidade, como se no lugar de Aslan estivesse escrito mesmo Jesus, não é? Então, é uma excelente ferramenta, uma sugestão para trabalhar os clássicos nessa faixa etária. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Nós pedimos que vocês deixem o like se gostaram e também se inscrevam no canal da ESEP. Nós do Corpo Técnico estamos preparando material para entregar para as escolas associadas, então nos sigam no YouTube para mais conteúdos de educação cristã na nossa abordagem. Além do YouTube, nós também estamos no Facebook e no Instagram, e o nosso arroba é a ESEP Brasil. Espero vê-los em breve, fiquem com Deus e até mais!